No século XVI, exploradores espanhóis a caminho dos Andes se depararam com um cenário espetacular. Em meio à floresta, o rio caudaloso despencava através de quase 300 quedas d'água. E, ignorando o nome já existente, batizaram o local de Saltos de Santa Maria. Séculos depois, este nome se perdeu na história e ficou o anterior, que os povos nativos chamavam simplesmente de Água Grande, ou na língua deles, Iguaçu. Essa floresta, que se modifica à medida que avança para o sul do Brasil, possui uma infinidade de rios de todos os tamanhos e volumes. E no extremo oeste do Paraná, bem na divisa com a Argentina, fica o Parque Nacional do Iguaçu, em uma área de Mata Atlântica singular com mais de 185 mil hectares. Em volta dela, em menos de um século, tudo foi desmatado. Trata-se de um lugar único no mundo. É o que restou de uma enorme floresta que havia antes e que, se não fossem as cataratas, talvez nem existissem mais. Da mesma forma que toda essa beleza não existiria se essa floresta não estivesse protegida. É uma verdadeira maravilha, um lugar que só poderia ser considerado patrimônio natural da humanidade. No meio do parque existe um trecho onde no passado havia uma estrada que ficou marcada pelo conflito. A estrada foi aberta oficialmente nos anos 50, criando uma divisão artificial. Isso depois da criação do Parque Nacional do Iguaçu em 1939. Cortando a floresta, ficou aberta por 3 décadas até ser fechada por ordem da Justiça. De cima não dá mais para visualizar por onde ela passava. Após tantos anos, a natureza voltou a ocupar seu espaço. Dizem que há 2 lados para toda a história. Considere ambas antes de formar uma opinião. No conflito sobre a reabertura da Estrada do Colono, um lado está dominando a narrativa, enquanto o outro lado é proclamado o vilão. Eu estou falando dos ambientalistas e dos lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu. E enquanto há uma determinação sólida contra a reabertura da estrada, também existe o outro lado. E como narradores dessa história, devemos examinar e refletir. Esse é um assunto complexo. E talvez as respostas possam estar escondidas no passado dessa região. Nesse vídeo, traremos algumas dessas histórias e lhes mostraremos por que esse assunto merece ser analisado com mais profundidade. A Estrada do Colono é um trecho de 17 quilômetros de extensão, situado entre os municípios de Serranópolis do Iguaçu e Capanema, que atravessa o Parque Nacional do Iguaçu. Por ele já passaram indígenas,
pois a região foi, no passado, um ramal do antigo caminho do Peabiru e também a Coluna Prestes na década de 1920. A partir da década de 1950, com a chegada de imigrantes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, às regiões oeste e sudoeste do Paraná, a estrada adquiriu maior notoriedade e passou a ser mais utilizada. Nesse período, ela deixou de ser uma picada no mato e se tornou rodovia, embora nunca tenha sido asfaltada. Em 1954, a estrada foi reconhecida legalmente como via componente da malha viária paranaense após obras realizadas com autorização do DER. A essa altura, o Parque Nacional do Iguaçu, que foi cortado pela estrada, já havia sido criado oficialmente 15 anos antes, em 1939. Portanto, a Estrada do Colono sempre esteve em conflito com sua preservação. Em 1986, ano em que o Parque Nacional do Iguaçu ganhou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, a estrada foi fechada pela primeira vez. Na época, o governo estadual incluiu o asfaltamento da Estrada do Colono junto com a pavimentação da BR-163. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, atual IBAMA, emitiu parecer contrário ao asfaltamento, se manifestando contrário ao projeto. No contexto dessas disputas, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública em 3 de setembro de 1986, pedindo a interdição imediata da Estrada do Colono. A ação reiterou que a estrada deveria ser fechada, uma vez que seu funcionamento trazia impactos ambientais para o Parque Nacional do Iguaçu. Em 10 de setembro do mesmo ano, a Justiça Federal determinou o fechamento da estrada, decisão que foi cumprida no dia 12 de setembro pela Polícia Federal, com o auxílio das Polícias Rodoviária Federal e Ambiental, com forte resistência a essa decisão. Como forma de protesto para defender seus interesses e representá-los judicialmente, os municípios da região criaram a Associação de Integração Comunitária Pró-Estrada do Colono, a AIPOPEC. Entre idas e vindas judiciais, a associação apresentou em 1997 uma proposta para integrar o parque à região. O principal ponto dessa reivindicação era a reabertura da estrada, pois ela se tornaria um benefício para o Parque Nacional e para a região. Organizada em torno dessa pauta, a AIPOPEC promoveu mobilizações em prol da reabertura da estrada. E em 1997, ela foi reaberta por iniciativa dos membros da associação e por moradores da região. O tráfego durou poucos dias e ela foi novamente fechada. Entre 1998 e 2000, ela voltou a ser reaberta. Este foi o período que ela permaneceu aberta por mais tempo, mesmo que de forma ilegal e com o pedido do Ministério Público do Paraná para que ela fosse fechada. Por conta da reabertura da estrada em 1999, o Parque Nacional do Iguaçu foi incluído na lista de patrimônios ameaçados pelo Comitê de Patrimônio da Humanidade da Unesco, sob risco de retirada do título. Em novembro de 2000, ela foi reaberta novamente, desta vez de forma legal, após o STF autorizar seu uso até o dia 14 do mesmo mês, data do novo julgamento sobre o caso. Em junho de 2001, após decisão judicial, o Exército, em conjunto com as polícias Federal e Florestal e o IBAMA, fechou a estrada. Assim, ela permanece até hoje, estando seu trajeto original tomado pela mata.
Segundo a associação, a Estrada do Colono sempre foi a principal via de comunicação e comércio entre os municípios ao redor do Parque Nacional do Iguaçu, entre eles Foz do Iguaçu, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, ao norte do Parque Nacional do Iguaçu, em São Luís, Capanema e Planalto, ao sul. Ao fechá-la, o Estado brasileiro teria comprometido o desenvolvimento econômico e social dessa região, já que a distância entre esses locais, antes de 17 quilômetros, tornou-se maior do que 100 quilômetros. Além disso, a associação sustenta que um importante aspecto histórico do sudoeste do Paraná foi soterrado, já que a estrada remonta à chegada de colonos na região. Com isso, não só a identidade dos moradores foi afetada, como também a sua possibilidade de crescimento. De acordo com ela, os responsáveis pelo fechamento não entendem as reivindicações e necessidades dos moradores locais. Por fim, o último argumento se centra nas oportunidades turísticas perdidas com o fechamento da Estrada do Colono, sendo que a abertura da estrada contribuirá com a preservação da fauna e da flora dessa região de conservação. Como seria possível manter um parque com as dimensões do Parque do Iguaçu sem a parceria da comunidade inteira, que é um radar vivo na denúncia de extração do palmito de caça, bem como na conscientização ambiental nas ações de preservação no entorno do parque? Possibilitar a aproximação da comunidade com o Parque Nacional do Iguaçu e projetos de ecoturismo, turismo rural como forma de garantir um desenvolvimento sustentável no seu entorno. O primeiro ponto de contrariedade se trata do inevitável desmatamento que a reabertura causaria. Isso afetaria não só a flora, mas a fauna, que teria seu habitat alterado, pois uma via asfáltica e movimentada passaria bem no meio da reserva. Com isso, todo o ecossistema local estaria comprometido pelo efeito de borda, já que a reabertura irá expor a vegetação da borda do fragmento da área de fronteira com a estrada. Isso favorecerá o aparecimento de espécies exóticas, tanto animais quanto florestais, abrindo clareiras onde antes havia sombra, sem contar o aumento inevitável de atropelamentos de animais. O segundo argumento de defesa é que a estrada facilitará a incursão de caçadores ilegais ao Parque Nacional do Iguaçu, favorecendo não somente a caça ilegal, mas também o tráfico de animais. Também, ao contrário do que afirmam os defensores de sua reabertura, que a Estrada do Colono é anterior ao Parque Nacional do Iguaçu, uma vez que já na década de 1920, por ali passavam pessoas como a Coluna Prestes, já citada. Legalmente, no entanto, a Estrada do Colono só foi reconhecida como uma via componente da malha viária paranaense em 1954, 15 anos depois do Parque Nacional do Iguaçu ser oficialmente criado através do Decreto Federal de 10 de janeiro de 1939. Assim, constitucionalmente, a Estrada do Colono é ilegal.